Bom, primeiramente, vamos ao decreto. Por favor, querida Brenda, nós temos aí o link do decreto que está no bloco 2. Coloca ele na tela para que a gente possa ler junto esse decreto. O decreto foi editado pelo Lula agora, tá? Agora em esse mês aqui, no dia 17 de abril. E o que ele faz? Regulamenta o artigo 49 aqui da lei, 12.305, de 2 de agosto de 2010, para dispor sobre as exceções à proibição de importação de resíduos sólidos. O Brasil, inclusive, é parte de acordos internacionais, convenções internacionais, a Convenção de Basileia aqui sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e o seu depósito, tá? A gente já passou por situações muito... divide a tela, por favor. Já passou por situações muito complicadas num passado recente, com a importação de pneus, por exemplo. Havia um lobby muito grande da indústria de reciclagem de pneus recalchutados, e todo mundo queria, os países desenvolvidos queriam se livrar, né, de depósitos de pneus, e o Brasil acabou sendo escolhido para isso. Foi uma confusão. Quem lembra dessa história sabe como é que funciona, né? O lobby é um lobby sempre muito pesado. A gente ainda não sabe qual é o lobby que está por trás disso aqui. Mas dentro desse decreto tem a lista, justamente a lista de exceções à lei. A lei que proíbe a importação de resíduos. Agora sim, vamos lá, abre lá. Pode descer. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Tem a lei. Aí, pronto. Está aí o anexo com a lista dos produtos, tá? Então, todos aí, eu não vou repetir todos. Quem vai falar sobre isso é justamente o Anderson, que conhece esse assunto. Anderson, por favor, como é que vocês receberam esse decreto? Por que ele veio? Qual era o objetivo desse decreto? E se de repente, no meio do caminho, acabou indo para um outro lugar, prejudicando o trabalho de vocês, porque vocês trabalham com resíduo industrial, né, com aquilo que a indústria produz, que ela rejeita. Vocês usam isso para reciclagem, para colocar de volta na cadeia de produção, muitas vezes, né, e gerando valor em toda essa cadeia. Então, por favor, fique à vontade. Bom, Cláudio, eu acho que precisa aqui deixar um pouco claro essa questão, né, que realmente está movimentando toda a nossa categoria, os nossos parceiros, né? Primeiramente dizer aqui que a ANCAT, o Movimento Nacional dos Catadores, no qual faço parte, tem sempre um bom diálogo com o próprio governo. Obviamente que o bom diálogo não significa que a gente é passivo de aceitar tudo, né? Claro. Obviamente, a gente acabou, posso dizer assim, surpreendido com a edição desse decreto, porque, embora tenha uma previsão legal, né, do decreto ser o regulamentador da Lei 15.088, que saiu no comecinho desse ano, e ali ela já trazia a previsão de algumas exceções de materiais e minerais estratégicos, né? E isso consta até na política maior, que é a Política Nacional de Resíduo 12.305. O que a gente não concordou com o decreto e está trabalhando para que ele seja revogado é que o mesmo constou alguns materiais ali que a gente entende que impacta diretamente na nossa categoria. Vou dar exemplo aqui. Traz ali no decreto como exceção plástico tipo PET, que obviamente, sendo importado, tende a diminuir o valor de mercado aqui no nosso país. Claro. Do mesmo modo, consta ali também vidro, que da mesma forma do PET, se há uma enxurrada de vidro importado, a tendência natural é que haja uma queda de preço. E consta ali também papel, embora na lei tenha uma previsão de que a paras de papel de fibra longa, ela já tem a previsão legal de exceção, mas o NCM constante ali gerou muita dúvida para nós de incluir outros tipos de papel e assim despencando o valor, né, comercial dos materiais, que é a fonte de sobrevivência dos catadores do país. Então, o nosso pleito junto ao governo é sentar na mesa, dialogar,
e tentar reverter, obviamente, esse quadro que está impactando milhares de catadores no país, né? Volta lá com o decreto, deixa eu olhar na tela ali, para a gente ver essa lista, né? Ele citou PET, vidro, abre para mim. Polietileno, né? Que são as PET, né? Desperdício, aí resíduo a para de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó a grãos, borracha endurecida, sob qualquer forma, papéis, como você citou, cartões, etc., cruzes, papéis, cartões ondulados e tal, cacos, fragmentos, desperdício e resíduo de vidro em blocos, exatamente, desperdício e resíduo de aços inoxidáveis, resíduos de outras ligas de aço, ferro e aço, resíduo de cobre, níquel, alumínio, molibdênio, magnésio, resíduo aí, aparas, resíduo grano, calibrados, magnésio, bismuto. A gente está falando aqui uma série de minerais também, né? Galho, nióbio, são minerais importantes, sensíveis. Olha aí, ó, bismutos e tal. Tem duas perguntas para você. Primeiro, é normal a gente importar esse tipo de resíduo de minério? Porque aqui a gente tem uma produção mineral que já deixa também muito resíduo. Aliás, nós temos várias empresas que se especializaram em explorar pilhas de resíduos de explorações minerárias, né? Então, várias dessas piscinas, né, que a gente vê, como aconteceu lá em Brumadinho, hoje você já tem tecnologia para poder retirar, esvaziar essas piscinas, explorar esses resíduos e reaproveitar, muitas vezes, o minério que consta aí que está nessas montanhas aí de resíduos. E ali eu vi borracha também, né? A gente precisa disso. Eu queria entender um pouco da lógica dessa cadeia, né, de reciclagem. Esse tipo de material, ele interessa a que indústria no Brasil? Ou ele está interessando mais a quem está querendo exportar para o Brasil isso? Então, eu volto a repetir aqui, Cláudio, que o foco principal nosso são naqueles materiais que eu acabei elencando e esqueci de falar até do aço, né? Uhum. Que envolve ali, o NCM envolve ali a sucata ferrosa. Eu não teria aqui, obviamente, propriedade para falar do nióbio, né? Que não é o circuito envolvido da catação que a gente exerce no país, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a própria Política Nacional de Resíduos, ela traz como exceção minerais estratégicos. Entendo eu que nióbio e outros tipos de metais estratégicos aqui colocado por você tem a previsão legal. O que o movimento, a ANCAT, a Unicatadores deseja é não entrar no mérito desses outros minerais estratégicos, porque isso já consta na lei e há a possibilidade de importação. Ele entra no rol de exceção. E vocês não reciclam esse tipo de material? Não recicla isso, claro. Então o foco nosso é, obviamente, tirar dessa lista de exceções os materiais que a gente trabalha. Isso vai impactar diretamente, né? A gente já tem recebido informações de compradores, né, que compram o nosso material, já dizendo que se seguir dessa forma, os materiais podem despencar, né? E aí, obviamente, você vai atingir uma cadeia de quase 1 milhão de catadores no país. 1 milhão, né, de catadores. Ari, você que conhece de tudo, olha aqui, ó. Será que a China está querendo mandar esses resíduos para nós aqui? Pode ser, mas o lixo, vamos dizer o lixo, o resíduo, é um grande insumo. Você hoje, por exemplo, na metalurgia, ferro, por exemplo, a quantidade de reciclado de ferro, de aço que você tem, é uma das grandes formas de você viabilizar determinados setores industriais. A linha de montagem de automóveis, por exemplo, tem uma grande parte que é alumínio, por exemplo. Alumínio é um resíduo de alumínio altamente valorizado. A questão da PET, por exemplo, enfim, resíduo é um grande bem. Então, na verdade, o que você tem, neste caso, é muito específico e o fato dele é importantíssimo. Quando se discutiu isso, do ponto de vista, inclusive até de previdência, da questão dos catadores, os catadores de lixo são um benefício, é um patrimônio que você tem no Brasil. São essas pessoas que se dão o trabalho de pegar o lixo, selecionar e transformar isso em bem industrial. Inclusive, ele barateia o custo de produto. Vidro é o caso, é fantástico isso. Então,
Na verdade, o que se procura, sempre procurou, é criar uma forma efetiva de trabalho para desmarginalizar a figura do catador. Isso na época que eu ainda estava em governo. Que se procura, depois eu não sei hoje se desenvolveram demais aí. Cooperativas são importantíssimas, são fortes. Eu estou falando isso há 40 anos atrás. Estão todos vivendo bem. Então, lixo é patrimônio. Lixo é patrimônio. Lixo é insumo básico. Um país que trata bem os seus resíduos, ele tem uma qualidade de produção industrial melhor. Claro. É melhor. Então, eu não vejo que exista necessidade, por exemplo, da China estar querendo vender resíduos. Talvez, se ela tiver um tratamento muito efetivo de resíduos e não consiga absorver todos esses resíduos, queira transformar isso num bem exportável. Aí é um detalhe que eu não conheço. Muito bem. Deixa eu ouvir a Carol, porque parece aqui, olha, Carol, eu acho que se o pessoal aqui do Anderson, eles não conseguirem mudar esse decreto, me parece que eles não vão querer mais o Lula no Natal deles no final do ano, não. Cláudio, eu tô que nem o Ari hoje. Na época que eu estudei essa legislação de logística reversa, que já tem alguns anos que eu parei para ler essa legislação, a gente tinha um problema de bitributação. Por quê? Porque você paga o IPI de fabricar, sei lá, uma televisão, e depois você pega essa televisão velha, né, que vai para o ferro velho, transforma isso, a indústria usa isso como insumo e você tributa novamente. Então, o maior incentivo que você poderia dar para essa cadeia é a isenção de imposto em algum lugar ali onde você usasse o reciclável, e isso nunca entrou em discussão. E aí, pelo menos não, tô que nem o Ari, não até onde eu vi, não sei se isso já avançou, é uma pergunta até para o nosso convidado se isso já avançou. Porque tirar imposto da cadeia é o que mais vai beneficiar os catadores, vai fazer com que os insumos dele fiquem ainda mais valorizados do que você comprar matéria-prima que não tenha sido reciclada. E, assim, não deixa de ser uma reserva de mercado usar só isso de produto nacional. Então, a gente tem que entender o trade-off do que está sendo feito aí, ou se tem alguém ganhando. Se é um país que está com um problema de resíduo que quer jogar isso para o Brasil, ou de fato tenha o produto fica mais barato, tem que entender o valor do imposto de importação também, ou se são produtos estratégicos que a gente não consegue obter através da reciclagem que é feita no Brasil. Agora, é aquilo. Qual que é o trade-off? Tudo bem, você vai baratear isso para a indústria nacional de trazer o insumo mais barato, mas ao mesmo tempo você vai ficar com um problemão aqui no Brasil, que é esse manejo do resíduo sólido, que é muito difícil de fazer. Eu vi que esse decreto foi assinado em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho infinitas restrições à Marina, mas ela costumava, né, durante uma época que ela já foi e voltou ali, já criticou o Lula. Eu não lembro mais se esse caso do pneu que você citou, se foi com a Marina ou com o Gabeira, mas alguém dessa velha guarda chegou a sair do PT por causa disso, acho que foi a Marina. Então ela costuma ser mais rígida com isso. Então é entender essas nuances para entender o que está por trás desse decreto. Quer comentar? Não, eu acho que assim, primeiro que o Natal com o presidente está preservado, né? Já tem até data e não é por causa desse decreto. Mas ele corrige levar com os tomates reciclados. Não, acho que não. Acho que a nossa relação exclusivamente com o presidente Lula não é de hoje. A gente já travou várias batalhas e eu costumo dizer que os tolos brigam, se matam e os sábios dialogam, né? Perfeito. Então, eu acho que não há motivo para tanto. Eu acho que o presidente está extremamente sereno, já tem a real noção do que a gente está pleiteando, a gente vai conseguir reverter essa situação. E até adianto aqui o que a Carol bem disse, isso é só um pedacinho daquilo que o tratamento que se dá para a cadeia dos resíduos hoje, né? O principal gargalo está na tributação, né? Então, não é somente a questão de importação de um ou outro material, obviamente que isso nos afeta, mas temos um caminho muito longo aí para discutir, principalmente no âmbito dessa nova reforma que a gente não visualizou ali o tratamento que a gente acharia justo para toda a cadeia da reciclagem, né? Mas o diálogo é sempre produtivo e importante com o governo Lula e eu acho que
não teremos problemas e ele não levará nenhum tomate ali no Natal do fim do ano, pelo contrário, né? Ele vai apresentar tudo aquilo que a gente levou de demanda para o governo e o governo, na medida do possível, tem atendido. Obviamente, eu só faço um parênteses aqui de como representante de um movimento social, de uma associação nacional, a gente dialoga com qualquer governo, exclusivamente com o presidente Lula já há vários anos, mas o movimento também está lá para reivindicar aquilo que ele acha justo para a categoria, né? Claro. Então, assim, para ficar bem claro que o presidente Lula, o governo é parceiro, mas estamos lá para reivindicar aquilo que é o bem para a categoria, né? É porque esse governo, ele está traindo muita gente que ajudou ele a ser eleito, né? Vários setores aí, pessoal até do meio ambiente, até a turma woke, todo mundo aí que está se sentindo abandonado pelo presidente. De qualquer maneira, eu queria aproveitar a tua presença aqui para te perguntar o seguinte: como é que vocês hoje estão enxergando como é que está o cenário nacional da reciclagem, considerando as políticas de separação de resíduos nas prefeituras? A gente sabe que muitas vezes, se você não tiver uma prefeitura que tem ali uma política de separação de resíduos, uma campanha para ensinar as pessoas a separar os resíduos, quer dizer, você acaba, se você não tiver um sistema, né, de tratamento do lixo, né? Tem muitos lugares onde você tem ainda lixão, aquela coisa que acaba contaminando o solo, contaminando o ambiente. Como é que está a evolução desse debate? Porque me parece que isso está um pouco fora do debate público e é muito importante, né? A gente tem uma produção de lixo aí diária, né, em metrópoles, que é absurda, e muitas vezes você não tem uma política, uma gestão dedicada com atenção devida a esse problema, que acaba virando um problema, em vez de ser algo que, vamos dizer assim, que complemente, né, a cadeia de produção de reciclagem e de reaproveitamento mesmo, né? Bom, Cláudio, eu acho que falo com uma certa propriedade. Você citou a questão dos lixões do país. Eu iniciei na catação no antigo lixão da cidade há mais de 20 anos atrás e sei bem o quanto isso nos incomoda, né? Mas eu queria dizer aqui, porque a gente está focado na questão de um decreto federal, mas quando a gente está falando da nossa categoria em si, a gente não pode esquecer que os catadores estão nas cidades, nos municípios, né? E, para tanto, os municípios têm pecado um pouco com relação à gestão de resíduos e à participação e à valorização do nosso trabalho. Falo isso com muita propriedade porque há um dispositivo legal desde 2007 da Lei 11.445 que prevê na lei de licitação, tanto a antiga 8666 quanto a nova, uma previsão legal de contratação do nosso serviço, inclusive com dispensa de licitação. Então eu entendo que o serviço praticado por nós há várias décadas aí, no mínimo deveria ter um valor. A gente está prestando um serviço para a sociedade. Sim. E aquilo que deveria ser regra, porque eu não conheço empresa nenhuma no Brasil ou até no mundo que trabalha gratuitamente. E, obviamente, a gente está prestando um serviço e não é remunerado para isso. Muitas vezes falam que é a falta de orçamento, de recurso, mas aí a gente chegou num patamar de dizer o seguinte: mas como que se contrata, às vezes, um cantor que paga 1 milhão para ele cantar 2 horas e não consegue pagar o trabalho dos catadores que, durante o sol e a chuva, vai lá e presta um serviço para a sociedade? Então, assim, a gente está falando de importação de resíduos aqui, mas se o Brasil avançasse, não precisaria ser muito, dobrasse o índice de reciclagem do país hoje, jamais a gente estaria aqui sentado falando de importação de PET, claro, de vidro. Isso é devido ao gargalo que o país vive hoje. A questão de resíduos no país, ela ainda está muito atrasada. Está muito aquém daquilo que o país poderia oferecer, se colocando como a 10ª economia do mundo e tendo ainda 3 mil lixões a céu aberto. Aí eu não estou dizendo que é questão do governo específico do Lula, porque a questão dos lixões vem desde 2014. Sim. O fechamento e veio prolongando isso.
Mas assim, falta às vezes vontade política, visão estratégica, econômica, de visualizar o potencial que o país tem, inclusive na geração de trabalho e renda para nós catadores, né? Então é um assunto complexo que delibera muito cuidado e serenidade para a gente também colocar todos os atores na mesa e saber que não é um único ente que vai resolver a questão de resíduos no país.